Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, conosco mais uma vez estás, ó Pai, estás, Mestre Jesus, e por isso nós os agradecemos, pela graça da vida que nos permite estarmos juntos, todos nós nos reunindo para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para nosso próprio benefício. Por isso, Senhor, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Leva os nossos ouvidos toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam vossa presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo vossa vontade. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, não é? Estamos iniciando mais um encontro e mais uma semana, penúltima semana do ano, semana que agora antecede o Natal, que é no domingo. Então, semana de preparação, né, para o Natal, que seja muito bom, feliz para todos nós, com as bênçãos do nosso Pai. E nós sempre agradecendo a Ele, claro, e agradecendo também por podermos estar juntos, né? Mais uma vez, sim, claro, mais uma vez para o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim esperamos estar tudo bem com vocês, com saúde, família, amigos, tudo bem no trabalho, enfim, tudo aquilo que nós esperamos que a vida possa nos proporcionar para a caminhada, né? Para que possamos fazer assim as melhores escolhas. E assim, amigos, o Evangelho de hoje é aquele famoso, né, aquela da parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos, pois é, e é sempre um desafio para todos nós compreendermos e mais que compreendermos, né, levarmos a bons termos essa parábola, o ensinamento para o nosso dia a dia. E nós vamos ter depois Joana de Ângeles, do livro Florações Evangélicas, e vai trazer para nós provação redentora. As nossas provações, as nossas dificuldades, como que nós encaramos, o que precisamos fazer. Joana de Ângeles hoje trazendo para nós a provação redentora. Então vamos agradecendo sim a vocês, a todos vocês que aqui estão, já estão conosco. Já vamos então aproveitando, registrando, né? Bárbara Santana Neri, Bárbara Letícia Quioso Voltarel, boa noite. Aline Rodrigues, nosso boa noite, Aline, também já há quanto tempo, né, Aline? Muito bem-vinda novamente, boa noite, Carlos Santana. Para todos vocês, amigos, aquele abraço nosso, de todos nós. E assim, agradecendo a vocês, como sempre, vamos ver o Evangelho, porque o Evangelho de hoje é muito bom, como sempre, né? E vai nos falar sobre a parábola do semeador. E vamos ver o que nos diz. E o Evangelho, então, que nos fala é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Vamos ver. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvido para ouvir.
Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arranca o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. É o Evangelho de São Mateus falando para nós hoje, parábola do semeador. E o Evangelho nos traz a sua palavra sobre esta parábola. E diz o seguinte: a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais elas não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias dos espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Palavra do Evangelho sobre a parábola do semeador. E é bem claro, né? E deixou, e ficou, e está muito bem claro para todos nós, a parábola do semeador. Uma parábola clássica, né, dentro do Evangelho, porque fala exatamente aquilo que nosso Pai ou nosso Mestre tinha a nos dizer sobre como nós estamos com relação às aplicações das orientações que Ele nos trouxe. Isso ele já, como a gente percebe, então, ele já antecipou há muito tempo. Ele nos trouxe há 2000 anos as palavras, já há 2000 anos nos falava de como que nós interpretamos, acolhemos e praticamos essa mesma palavra que ele nos trouxe. Né? Então nós somos como aquela semente que caiu do caminho, que não tem raiz nenhuma, não se interessa por nada, e pronto, a semente morre, não tem a mínima importância. Aquela que cai na areia, frágil, rasinha, até chega a germinar, mas não tem profundidade. O sol vem, queima e morre ali. Ou seja, a palavra vem e ele ouve, mas não é tocado. E como se diz, né, praticamente, entra por um ouvido e sai pelo outro e não causa maior impacto na vida daqueles que a ouvem. É aqueles, né, que semeia, tem os espinheiros e são sufocados, são tantos problemas e desistem, simplesmente desistem. São colocados à prova, às vezes são contestados, né, por estarem praticando, estarem falando e acabam desistindo. Mas existem sempre aqueles que sobrevivem, que sim, gostaram da palavra, se encantaram com a palavra, ouviram muitas vezes e procuram praticar, com todas as dificuldades que nós sabemos que temos para na prática diária dessas palavras ou dessas orientações
que estão enquadradas dentro das virtudes que o nosso mestre mesmo fala para nós, né? Todas as grandes virtudes da fé, da caridade, da esperança, né? Da solidariedade, fraternidade, do perdão, da indulgência, da tolerância, do amor ao próximo, enfim, quantas e quantas virtudes estão aí para nós as olharmos, entendermos e procurarmos praticar. Mas parece que não somos fortes ainda o suficiente para encarar de frente, não só encarar, como abraçar, conduzir e levar como escudo para o nosso dia a dia. Né? Aquele escudo reluzente, brilhante, que realmente protege, porque nós sabemos qual é o nosso objetivo aqui. As dificuldades que nós passamos, sabemos que existe um motivo. Estamos vivendo os efeitos de causas que já nós mesmos providenciamos há muito tempo e às vezes até mesmo nesta própria encarnação. Então, meus queridos amigos, tudo se reflete para nós mesmos. Não tenhamos a mínima dúvida. Esta parábola do semeador cabe como uma luva para todos nós, para sabermos em que ponto nós estamos com relação à palavra do Mestre. E com relação também àquilo que a própria doutrina nos propõe como modo de vida e que implica inevitavelmente em muita reforma, muita maneira de pensar que precisa ser burilada, precisa ser trabalhada, precisa ser melhorada. É aí que está nosso problema. É nós melhorarmos, porque todos nós trazemos dentro de nós nossas convicções que são absolutamente a verdade de cada um. Por isso que há tanta confusão no mundo. Cada um tem a sua verdade e quer que ela seja adotada por todos. E sabemos que isso não acontece. Então precisamos ter assim, essa disposição de bem ouvirmos e colocarmos em prática. Vai ser melhor para nós, vai ser melhor para o ambiente onde nós estamos, seja nosso lar, seja nosso trabalho, em qualquer lugar. Porque seremos levados, sim, a sermos melhores, a procurarmos entender melhor uns aos outros. Porque não importa que não nos entendam, o importante é que nós os entendamos. E não façamos disso, então, aqueles famosos cavalos de batalha que só levam à confusão. Muito pelo contrário. Cientes da nossa própria fragilidade espiritual ainda com relação à força, coragem, perseverança, nós entendemos perfeitamente que isso acontece com qualquer um daqueles que estão conosco. É um caminho. É o caminho a seguirmos e que vai nos auxiliar muito em nossas decisões, em nossos objetivos. Tenhamos fé e que nosso Pai vai estar nos amparando, como sempre nos ampara, também nosso querido Mestre Jesus, não é? Pois é, amigos, vamos aqui também deixando boa noite, né, da Cecília Tiliac, da Judélia Lima, também conosco aqui, acompanhando nesta segunda-feira, desta semana diferente, né? Semana que antecede o Natal, é sempre semana que antecede o Natal. O Ano Novo é bacana, legal, mas o Natal é diferente por si mesmo. Por tudo que envolve, pelas expectativas, pela palavra, né? Do nosso Mestre que vem e que acaba nos tocando mais nas suas diferentes nuances. Então, é uma semana especial e que ela seja muito especial, sim. Feliz, com muita saúde, com muita alegria, amor no coração, tolerância, indulgência, paz, solidariedade para todos nós. Né? Então, amigos queridos, vamos ver o que nossa prezadíssima Joana nos fala hoje. E ela fala da nossa provação redentora. Que toda melhora para nós, melhora que nós falamos, essa melhora espiritual, melhora que se reflete no nosso dia a dia, e mesmo, né, tudo que nós entendemos e procuramos trabalhar melhor, auxilia muito a ultrapassar as dificuldades todas que temos, e temos muitas. E Joana vem nos falar sobre provação. Essa dificuldade danada que todos nós temos, praticamente nas nossas vidas, em diferentes momentos, mas cada um de nós sempre vai ter. Se não teve, vai ter. E quem já teve, pode ter de novo. A gente sabe muito bem disso. Vamos ver o que ela nos diz. A voz que trabalhastes por modular docemente, agora se transforma em brado de acusação impiedosa. Então ela fala nesse início
do nosso trabalho e das respostas que nós temos dos outros e às vezes da nossa própria família com relação a tudo aquilo que nós procuramos fazer para auxiliar. E nem sempre a resposta que nós recebemos é a melhor. E é o que ela fala. Então a voz que trabalhasses por modular docemente agora se transforma em brado de acusação impiedosa. As mãos que unistes muitas vezes dentro das tuas, em gesto de ternura, parecem prontas a agredir-te. O rosto, tantas vezes beijado com meiguice, surge congestionado diante da tua presença. Os gestos que modelaste com incansável devotamento fazem-se bruscos e violentos em desafio à tua serenidade. Aqueles olhos que enxugaste com desvelo quando choravam, fitam-se com chispas de ódio. O corpo que embalastes noites a frio, ora freme de revolta e se agiganta diante do teu atual carinho. Todo aquele ser que acumulaste de amor, então se contorce sobre o gás da rebeldia e não hesita em acusar-te, ferindo as mais caras aspirações que demoradamente acalentaste, bem como os nobres objetivos que toda a vida perseguiste, a meta da tua realização interior. Insultado por tão grotesca reação, tentas ainda cercar-te do ser querido, escondendo a decepção e a dor íntima. No entanto, não consegues transpor a barreira entre ti e ele, colocada propositadamente para produzir distância, não obstante o êxito dele depender do teu suor e da tua solidão, das tuas lágrimas e dos teus silêncios. Permite-se acusar-te, censurar-te e não te concede a condição, ao menos, de ser humano. Reserva-se o direito de magoar-te, explora os teus sentimentos para pisoteá-los logo depois. Enquanto envolves em otimismo, há muito tempo a inferioridade dele espezinha-te com recalques cruéis. E dizer que te deste com o melhor que possuías, oferecendo-te todo por ele, para a felicidade dele. Retempera, porém, o ânimo e insiste no dever que te cabe ou que assumiste, mesmo incompreendido, apesar de sitiado pela ingratidão com que ele te retribui o carinho demorado. Seja quem for o ingrato, filho, amigo, afeto, companheiro, é alguém vitimando-se com o ácido que o destruirá logo depois. E quantas vezes, né, amigos, a gente sabe de casos, isso quando não acontece mesmo dentro da nossa própria família, tantas famílias pode acontecer e acontece, de observarmos isso, essa ingratidão, né, principalmente de filhos em relação aos pais. E muitas vezes não vamos, né, aqui dizer de que a culpa é desse, a culpa é daquele, mas o fato em si acontece. E esse fato acontecendo, ele é muito dolorido, a gente sabe muito bem disso, porque, queira ou não, dentro da família sempre se colocam objetivos maiores para o crescimento, para que possa sim ter uma boa vida, ter uma boa profissão, ter uma boa família. Então são aquelas projeções que todos nós fazemos com relação àqueles que estão conosco. Mas nem sempre acontece aquilo que nós projetamos. Porque exatamente sabemos que família, ou aqueles que estão juntos na família, os espíritos que estão juntos na família, muitas vezes são muito devedores entre si. E vem a esse mundo nessa tentativa de se acertar, e nem sempre isso acontece. Então instalam-se grandes problemas, situações dificultosas, e isso aqui que Joana acabou de falar para nós. Então, que nós, como disse o Evangelho antes, né, dos espíritas, observando o semeador, aquele que pega a palavra, que essas palavras que a gente ouve tanto, em termos de indulgência, de compreensão, de tolerância, possam ser
constantes nesses momentos de maior dificuldade, especialmente dentro da família. O que não é fácil, dado tudo aquilo que tantas vezes a gente faz e depois projeta e não acontece. Mas ela tem aqui estas palavras para nós. E ela continua. A ingratidão é enfermidade de erradicação difícil e demorada. A rebeldia reflete distonia espiritual. O azedume exterioriza a infelicidade interior. A agressão atesta primitivismo. A cólera é morbidez de complexa definição no campo da mente em desalinho. Todo aquele que se permite conduzir por atitudes da indisciplina e do orgulho merece caridade pelo tratamento do amor que ora e socorre, insiste ao lado e não revida mal por mal. Ele, aquele que te estimula o espírito, caminhará pela estrada da experiência, avançando na rota do futuro. Aprenderá inevitavelmente e tornar-se-á brando. Não é necessário que o desejes. A vida se encarrega de todos nós, cada um a seu turno. E ela conclui. É pena, e sofres com isso, que te não saibas valorizar o amor àquele que hoje te fere e subestima. Jesus, porém, experimentou e em grau muito maior a ingratidão e o desinteresse dos companheiros mais amados. Medita nele, na sua vida, e não te abales com a provação redentora. Felizes são os que amam, e amam sempre, reconhecidos, fiéis. Os outros, dentre os quais o ser que ora não te retribui amor por amor, já estão justiçados em si mesmos, sorvendo a amargura da inquietação e o tóxico da insegurança pessoal que os envenenam paulatinamente. Joana de Ângeles, para nós hoje, falando sobre aqueles que são ingratos, dentro da família e mesmo em qualquer lugar. Cada um tece seu caminho, cada um percorre a sua senda, cada um sempre vai ter as consequências de seus atos. Sejam eles atos bons, sejam eles atos complicados, mas todos nós escrevemos nossas linhas. E essas linhas ficam gravadas e será cobrado tudo aquilo que, porventura, viemos a dever por aquilo que andamos fazendo dentro das mais diferentes virtudes que nosso Pai espera que nós melhoremos. Porque melhorar não é só rezar, orar, pedir, mas é um trabalho nosso, individual. Senhor, dai-me paciência. Sim, Pai, dai-me paciência, mas a paciência tem que ser nossa. Depois não ficar cobrando a Ele, mas eu pedi paciência, o Senhor não me deu, então eu não tive. Nós é que precisamos ter a paciência, ter a consciência da necessidade de ter a paciência, de ter a indulgência, de ter a gratidão. Temos a caridade, temos o perdão, a tolerância. Somos nós. Então que essas palavras que são ditas, que essas sementes que foram lançadas pelo semeador, realmente estejam dentro de nós e que elas possam frutificar. E como que elas frutificam essas sementes em nós? Nas nossas atitudes. As atitudes são o espelho, são as flores que essas sementes vão lançar em nós, por nós e de nós. Por isso que a gente sempre fala, lancem em seus caminhos as boas sementes para que os frutos, sim, sejam bonitos, sejam saborosos, sejam bons. Traçamos nosso caminho e tracemos o melhor que cabe a cada um de nós, não fugindo jamais, abraçando tudo aquilo que acontece em nossa vida e que nosso Pai, sim, sempre, sempre nos fortaleça como Ele nos fortalece
e a sua presença inefável sempre do nosso Mestre ao nosso lado também, nos orientando. Que assim seja, né, amigos? Oremos sempre a isso. Então, vamos aqui, olha os aniversariantes de hoje. Silvana Drum, Tiago Gomes, Paulo Vitor Santos Lopes, Cristina Santos, Alexander Paiva, Paulo Rio Iraguchi, o Simar Scarpinello, e amanhã, dia 20, Nídia Chico Blumer, Rosana Costa. Para todos vocês, amigos, ano de hoje, amanhã, nosso cumprimento, aquele abraço do nosso coração a coração. Deus abençoe, muitas felicidades, aproveitem bem seus dias e lancem sementes em solo fecundo, solo profundo, para que os frutos sejam cada vez melhores. Isso é colheita, realmente faça com que as almas, os espíritos de vocês se elevem cada vez mais. Oremos a isso. E por falar em orar, pois é, estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje e olha aqui, não é? Então, Fidelis, boa noite ao Fábio Fidelis, Exildo Abexil Vilicenco, boa noite a todos, gratidão, oração para uma família, com certeza. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Cacilda Cassiano, Michel Picanha Passos, grande Michel, abraço, 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 Deus abençoe, viu? Sandra Oliveira Vita, Heitor Silva, Judélia Lima. Então, para todos vocês, amigos queridos, o nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. E aqui os likezinhos bacanas, né? Sandra Oliveira Vita, Ivana Santa Rosa, Letícia Quioso, Voltarel, Cacilda Cassiano, Bárbara Santana Nery, Judélia Lima, Carlos Santana, Celeste Biguaçu, lá da nossa queridíssima Biguaçu, Santa Catarina, grande abraço a vocês. Heitor Silva, o Fábio Fidelis, Olga Fagundes, Lúcio Antônio, Sandra Helena de Deus, Evandro Cândido Jacinto, Marcos Grigoleto, aquele abraço, Marquinho, para você, Patati, pro Juninho aí, viu? Deus abençoe todos vocês, abraço meu aqui da Célia. Maria Neuza Araújo, Roma de Magalhães, amigos, abraços a todos vocês. E juntos vamos para esse momento, né, de paz, de iluminação, de esclarecimento, de muita, muita alegria, porque estaremos orando para o auxílio dos nossos irmãos. E vocês mentalizando a vocês, pedindo, né, nessa comunicação alegre, feliz que faremos com o nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, também pedindo e mentalizando todos aqueles que vocês, né, têm carinho e que precisam desse auxílio da parte de nosso Pai. Nós vamos aqui orando também pelo Alexandre Menciano do Nascimento, Geraldo Fagundes Sobrinho, Marli Santiminosa, Lucas Gonçalves, Cleide Cardoso, Manuela Maluf Capone, Guilherme Maluf Capone, Stefânia Miranda Vitorino, José Alexandre Camargo, Daniela Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Sebastião Dante Cardoso, André Carmona Mendes, Beatriz de Paulo Prado Monteiro, Ivair Teixeira Ramos, João Carlos de Camargo. Também Aline Priscila de Camargo, Amanda Granjana Cassiano, Paulo Calef Filho, Delson Mudes da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Maria Capellini, Zurade Maria da Silva, Rogério Mantovani, Rovanini Nicolucci, Tercília Aparecida Antonella, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elane Peroni, José Pires Filho, Marina das Graças Barbosa Pires, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Ana Donizete, Antônio Donizete Neves, Zoraides Bragues, Simone Andrilo Santa Rosa, Carla Souza, Liliana Cristiano Temesquim, Thelma Tovani de Oliveira Silva, Rosa Decresce, a todos eles as bênçãos do Pai, no fortalecimento, e que sigamos juntos e fortemente unidos. Vamos então, amigos queridos, para a nossa prece, nesse início então da melodia, né, da Ave Maria, que sempre nos acompanha nesse momento, levando o nosso coração a nossa querida mãe também, né, Mãe Maria, e vamos, nesse início, tranquilizar corpo e mente, né, para orarmos. Vamos lá?
Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, queremos, Pai, vos agradecer, vos louvar pela vida que nos destes, que permite que estejamos juntos neste momento, felizes, levando a vós nossos pedidos, nosso louvor, nosso agradecimento. Nosso agradecimento ao Mestre Jesus, que está sempre, sempre conosco. E vos pedimos, sim, Pai, bênçãos, bênçãos, bênçãos para todos os aniversariantes desses dias, para pais e filhos que vêm ao mundo para batalhar por suas dificuldades, como todos nós fazemos. Por isso, Pai, abençoa todos os nossos entes queridos que estiveram conosco em nossa caminhada, mas já retornaram ao plano espiritual. Abençoa, sim, todos esses que estão nos deixando nesses dias, após aqui batalharem pela sua missão e agora retornam também ao plano espiritual. Abençoa todos, abençoa familiares e amigos que aqui ficam tristes, abençoa esses que aqui demos os nomes, que mentalizamos, porque precisamos todos nós, Pai, da sua fortaleza, de suas bênçãos, para o prosseguimento firme na batalha pela nossa evolução espiritual, todos juntos, juntos como em nossas famílias, reunidos que estamos por muitos e muitos erros anteriores, que tenhamos a força de superá-los. Juntos estamos em todo este mundo, querido Pai, este mundo que é seu, que pedimos suas bênçãos na recuperação, auxílio para que possamos recuperar, auxílio para seus filhos que tanto sofrem com tantas injustiças, tanta infelicidade, tantas guerras, a própria insanidade humana, Pai. Abençoa e fortaleça a todos. Abençoa nossos irmãos que necessitam, estão à procura do trabalho que dignifica. Abençoa todos esses nossos irmãos que estão, sim, trabalhando e que valorizem o trabalho, abençoando como todos aqueles que nos dão trabalho. Assim, Pai, este planeta que tanto necessita de nós em sua recuperação, fortalece-nos nesta batalha e auxilia, abençoa, fortalece a todos esses que estão vindo, a essas crianças, jovens, adolescentes, com a árdua missão de tornar esse mundo em que estamos um mundo melhor para nós, para eles, para as diferentes gerações que aí vêm. Força, Pai, bênção sobre todos e que possamos juntos crescer espiritualmente no amor, crescer em todas as virtudes tão necessárias. Levamos então a vós, Pai, esta oração juntos, com muita alegria, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade. E que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, até os hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo da palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes, sim, apoio e fé. E que chegue até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. E que assim seja, amado Pai. E nós, reunidos, os pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados nesse mundo, em seu universo. Por isso, que o amor esteja sempre, sempre, sempre harmonizando nossos lares, esse amor que recebemos,
Abençoa, Pai, todos que aos nossos lares vêm e trazem seu amor, assim como abençoa todos os anjos guardiães, os bons espíritos que a nós vêm, e nossos irmãos, ainda perdidos em sua caminhada, iluminai-os, mostrai-lhes sempre a boa direção e bom caminho. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, Pai. Que assim seja, agora e sempre. Meus irmãos, vamos agradecendo aqui ainda mais uns de vocês, não é? Olha aqui. Leoni Pereira, Alzira Crepalda, Joana Vieira dos Santos, Joane, Olga Fagundes, para todos vocês o nosso abraço. Deus abençoe imensamente. Agradecemos sim essa participação, que é fundamental nessa vibração positiva de amor, de solidariedade, que fazemos e levamos mentalmente a todos os nossos irmãos. Quantos necessitam, assim como nós mesmos somos muito necessitados das bênçãos de nosso Pai para a nossa boa caminhada. Então, que nosso Pai esteja sempre nos abençoando, como nos abençoa sempre. E eu quero mandar um beijo muito grande para você, em meu nome, em nome da Célia que está aqui. Aquele abraço, coração a coração para todos vocês. E claro, quarta-feira estaremos de volta, por isso desejamos uma linda noite, uma ótima terça, uma ótima quarta-feira e, como sempre, né? Que a paz do Senhor esteja convosco, esteja sempre, sempre conosco e que a distribuamos fartamente onde quer que formos, porque tudo aquilo que damos, recebemos de volta. De bom coração, recebemos as dádivas dos bons corações também. Fiquem em paz, um bom descanso, as bênçãos do nosso Pai e até quarta-feira. Fiquem todos maravilhosamente bem. Grande abraço para todos e até quarta-feira.